Agora é o seu momento de oração. Você tira um período de oração e em seguida nós estaremos dando continuidade com a reflexão do capítulo 1 de Atos. Momento de oração. Peraí. Vai. O livro de Atos, nós encontramos a história da igreja, do início da igreja. Após a ascensão de Jesus, os discípulos, com o compromisso de anunciar o evangelho, de ser testemunhas de Jesus. E o capítulo 1 vai esclarecer, vai narrar essa história. A palavra de Deus diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitos e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que a respeito do reino de Deus. E nós vamos ler o versículo 8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, queridos irmãos, eu não vou ler todo o capítulo, mas os irmãos poderão estar fazendo isso aí na sua casa. E a gente vê aí que o início do livro de Atos já vai falando que fez o primeiro tratado, exatamente se referindo ao Evangelho de Lucas, né, que foi escrito, e agora esse segunda, no caso Atos, que está escrevendo, dando continuidade a esses ensinos a respeito da igreja. E é muito interessante que os discípulos, eles foram testemunhas deste evangelho, testemunha de Jesus. E eles assumiram esse compromisso ao ponto de eles entenderem que Jesus voltaria até mesmo ainda eles com vida. Então eles tinham pressa de anunciar este evangelho, anunciar o reino, dando continuidade àquilo que eles aprenderam com o Mestre. E é por isso que Jesus havia feito a promessa, e quando diz no verso 8, mas recebereis virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Este evangelho, os discípulos entenderam que deveria ser anunciado em todos os lugares, ao ponto de que o evangelho foi anunciado ali onde eles estavam, e esse evangelho, nesse curto período de tempo, talvez aí, como eu falei, em torno de 30 anos após, esse evangelho já havia chegado inclusive na capital romana, do Império Romano. Devido à urgência que eles entendiam a respeito da necessidade de ser testemunha de Jesus. E nós precisamos, como igreja de Jesus, nesses tempos que nós temos vivido, nós estamos vivendo um tempo em que, inclusive, os templos estão fechados, mas nós podemos estar anunciando este evangelho. Não impede que nós estejamos vivendo este evangelho, anunciando este evangelho do reino. E que as pessoas venham a entender de que é o Senhor
de que somos nós que necessitamos deste reino que o Senhor Jesus nos ensinou. E nós precisamos anunciar para que vidas sejam alcançadas e sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Nesses tempos difíceis aí do coronavírus, os templos estão fechados, mas nós somos a igreja de Jesus, nós somos as testemunhas de Jesus, assim como os discípulos naquele tempo. E precisamos estar anunciando de que Jesus está no controle. Nós encontramos pessoas desesperadas, pessoas aflitas, pessoas depressivas, mas nós precisamos manter a nossa fé firme de que é o Senhor que vai contornar esta situação e de que a igreja de Jesus, ela não vai ser vencida por um simples vírus, porque o nosso Deus é maior e Ele tem o poder de destruir, para que todas as nações saibam que é o Senhor, o nosso Deus, o Deus da igreja, que tem todo o poder. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Não vou entrar em detalhes sobre aí a escolha de Matias, que também faz parte deste capítulo, mas nós entendemos que as nossas escolhas, aquilo que nós precisamos fazer, precisamos buscar a orientação de Deus. E nós aprendemos que quando eles foram escolher aí o Matias, eles se reuniram, escolheram alguém que já tinha um conhecimento, que já acompanhava o Senhor Jesus, oraram e depois, no caso, eles lançaram sorte. Mas nós aprendemos que precisamos buscar a orientação de Deus em tudo aquilo que fazemos. Que o Senhor esteja abençoando a sua igreja, que o Senhor esteja abençoando você aí no seu lar. Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua igreja. Muito obrigado porque a tua igreja ela é viva, Pai. A tua igreja tem o poder que é dado pelo teu Filho Jesus, para enfrentar, ó Deus, as dificuldades deste mundo, com a convicção de que o Senhor é que peleja por nós. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece a tua igreja, nos dê a ousadia, nos dê as estratégias, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Pois assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja presente na sua vida e assim na vida de todo o teu povo, na extensão da terra, hoje e para sempre. Amém.